Janela do Céu. Estamos de volta, compartilhando então um testemunho de vida do nosso irmão Luciano Moraes, presbítero da cidade de São Leopoldo. Agora, né, porque o Senhor sempre leva a outros lugares, e é exatamente nisso que nós queremos falar agora, né? Depois desse período de conversão e de tempo buscando o Senhor, Deus chamou a sua família, né, como missionários. Eu gostaria de perguntar o que Deus mais trabalhou no coração de vocês, né, nesse período, porque assim como eu também sou missionária, eu sei que às vezes a gente tem uma intenção de que Deus quer... nós vamos lá para ajudar os outros, né? Mas na verdade Deus é que quer trabalhar no nosso coração, né? Amém, é verdade. Então, como eu vinha compartilhando ali no ano de 2002, foram fortes experiências na minha vida, a vida da minha esposa. Nós tínhamos um filho na época, o Felipe, tinha 3 anos. E foi um ano que Deus fez um mover muito forte na cidade de Cachoeira do Sul. Muitas pessoas receberam Jesus naquela época ali. A igreja era num cinema no centro da cidade. Os cultos chegavam a ter quase 1000 pessoas. Então havia uma alegria assim, né? Em todos nós que vimos aquilo começar. E estávamos vendo aquela obra se expandir. Mas na época era só em Cachoeira. Eu acredito que tinha um pequeno mover em Santa Maria, Caçapava, Santa Cruz, que eu me recorde. Já havia alguns missionários em Santa Cruz e Caçapava na época. E se falava muito da missão, muito, muito da missão. E dentro de mim, assim, Elisama, eu sempre, quando eu estava em Cachoeira, a sensação que eu estava numa parada de ônibus. Eu estava sempre esperando que um dia eu ia embora. Porque isso aí Deus já falava comigo desde que eu era criança. Que um dia eu sairia pelas portas daquela cidade e eu iria embora de lá. E eu não entendia, né? Eu achava que eu ia cursar alguma profissão, enfim, né? Mas já era o Senhor, assim, me preparando e me avisando. Então havia, assim, uma expectativa, né? E o ano de 2002 foi um ano de preparo, de muita tribulação. Veio muita palavra. É um ano de muita palavra, de muita revelação do Senhor, de muitas escolas, é um período muito intenso, mas de muito quebrantamento na minha vida e tribulação. E na virada de 2002, um pouquinho antes de entrar o ano, foi um dia que a minha esposa foi numa reunião e eu fiquei com o Felipe em casa. E ela voltou meio que sorridente, meio assustada, né? E ela disse assim, o irmão orou aí, o Senhor dirigiu que nós vamos sair da cidade, nós vamos sair de Cachoeira. E aí o coração do missionário, ele é turista no primeiro momento, né? Ele quer sair para dar um passeio, né? Essa é a realidade, né? Eu não escondo isso, né? O que tinha dentro do meu coração. Eu imaginei, meu Deus, agora sim, né? Deus vai cumprir a promessa, e realmente Deus estava cumprindo, só que a gente nunca imagina como é. E eu fui falar com o irmão, mas ele não tinha nada definido. E aí ele disse, não, eu tô orando, irmão, eu sei que vocês vão sair, mas eu não sei como nem quando. E aquilo me deixou muito ansioso, né? E eu fui orar e jejuar, eu jejuava quase todos os dias por aquela causa. E orava para que Deus testificasse para o irmão a cidade e a data para nós sairmos, né? E em fevereiro de 2003 nós saímos e fomos para a cidade de Passo Fundo. Saí de uma cidade como Cachoeira, que a igreja era muito grande na época, e nós gostávamos muito daquilo, a alma gosta dessas coisas, né? De povo, né? E aí Deus começou um tratamento na minha vida que se chama solidão. Eu fui para Passo Fundo, eu saí de um culto que tinha quase 1000 pessoas, eu entro num culto que tinha 4. Eu não tocava violão, eu era baterista em Cachoeira, eu não tocava nada, ninguém tocava nada naquele culto, e eu fiz aquele culto com um CD. Então ali eu desabei naquela primeira reunião, né? Uma experiência bem forte que eu tive da missão. E muitas outras coisas Deus fez naquela primeira cidade, permitiu assim, né? Para me testar, para me provar e também para tirar toda a expectativa que eu tinha errada. Bem, porque eu cheguei lá e aquela obra estava nos primeiros alicerces. Alguns missionários visitavam a cidade a cada
20, 30 dias, havia uns 3 ou 4 grupos familiares. E era um povo muito... Eu não tinha aquela experiência. Eu estava acostumado a conviver no meio de irmãos maduros, aonde, quando tinha um problema muito grave no meu grupo familiar, eu dizia assim, vai falar com o Sérgio, fala com a liderança do tabernáculo para te encaminhar com a terapia. Então eu não tinha essa experiência assim de estar à frente e de as pessoas procurar no primeiro momento as respostas em ti. Então para mim isso foi uma etapa muito forte também, que estou aprendendo até hoje. Amém? Faz alguns anos que a gente está na missão e nenhuma cidade é igual a outra, né? Cada etapa é uma etapa. E nós vamos compartilhando aí no decorrer. O que mais tu sentiu, assim, além da solidão por estar longe, né, de todo o conforto familiar, propriamente da igreja, que Deus trouxe como ensinamento, né, de como servir o Senhor, como ser um servo, né, como frutificar nessas cidades? Porque, assim como o irmão falou, cada lugar é um lugar diferente. E Deus trabalha coisas diferentes, né, conosco e nos irmãos que estão lá, né? O que mais tu sentiu, assim, no teu coração que de aprendizado para servir o Senhor na prática, né, no dia a dia? Amém. É algo, assim, que eu sempre sabia que Deus um dia ia me dar uma oportunidade para compartilhar, assim, com a igreja, né? Creio que vai ser através desse programa, a respeito do material. Quando nós saímos, a igreja tinha fitas cassete, muito precária. O louvor eu tinha vergonha de vender, porque era muito ruim. As gravações não dava para escutar, eu só escutava dentro de casa. E nós tínhamos 3 apostilas: Escola de Formação de Obreiros, Padrão Divino para a Família e a Cura Interior Básica, que eram 3 apostilas grandes, enormes, assuntos muito extensos, e era aquele ali o material. Não existia Pão de Judá, nem TV Menorá, nem Expansão da Verdade, nem Coletânea Apostólica. Aí eu te digo assim, ó, hoje eu não sei, hoje eu sei, é óbvio, Deus colocou aquele entusiasmo e aquela coragem, porque praticamente nós saímos com a Bíblia e com aquilo que eu tinha visto lá em Cachoeira. Então, realmente, como tu falou, Deus fez ir para a prática. Aqueles 5 anos que eu suguei lá como ovelha, o Senhor me colocou na frente de um pequeno rebanho, acho que eram umas 10, 8 pessoas tinha, em Passo Fundo no início, e ali realmente eu fui experienciar as coisas que nós ouvimos nas escolas. E outra, às vezes quando eu estava em Cachoeira, assim, Elisama, eu não dava tanto valor para aquilo que eu tinha. Eu não dava tanto valor para as ministrações de cura interior mesmo, que ministra o que é o espírito humano, o que é a alma humana, o que é uma salvação judicial, o que é uma salvação orgânica. Eu fui, assim, valorizar e me empenhar e me interessar quando eu precisei, quando as pessoas queriam saber de mim, quando eu ia ministrar. E eu me vi apertado. E aí Deus fez eu fazer uma coisa também, que isso me marcou muito na época, que eu comecei a ter muito problema de relacionamento com as ovelhas. Porque eu pregava uma coisa e eu queria que as ovelhas vivessem aquilo, né? E tinha problemas bem sérios, assim, né? De rebelião naquela primeira missão, assim. E aí o Senhor disse que eu teria que voltar em Cachoeira para fazer um concerto com o meu líder, porque eu tinha procedido com ele da mesma forma. E que se eu não fizesse isso, Deus não ia romper, Deus não ia fazer nada naquele lugar. Nem porque às vezes a gente comete erros e a gente comete falhas. Às vezes Deus colocou coisas na minha mão, mesmo em Cachoeira do Sul, lideranças e cargos e funções, que muitas vezes eu não dei tanto valor para isso. E aí eu tive que sentir na minha pele o que é tu estar à frente de um trabalho, Deus eleger uma pessoa, tu falar para a pessoa e a pessoa tratar aquilo com descaso. Então a missão o Senhor me levou, né? Tem muita coisa que o Senhor tem que vencer ainda, mas em algumas partes o Senhor me levou para essa prática, né? Daquelas escolas. Os irmãos compartilham, né? Nós tínhamos ministrações das 8 à meia-noite. Eu me lembro, eu estava em várias, e grupos familiares e escolas. Mas a prática realmente veio quando o Senhor trouxe uma realidade que é nós sair de lá. Quando nós fomos retirados do saleiro.
e fomos colocados em cima da carniça. Perdão da palavra, né? A missão tu enfrenta de tudo que é coisa, né? Vem tudo que é tipo de problema, as famílias vêm dilaceradas, as pessoas vêm e elas querem uma solução em primeiro momento em ti. Então eu me sentia muito sugado. E aí eu vi a necessidade que eu tive de fazer concerto com o irmão que era meu líder em Cachoeira na época. Porque eu também tinha procedido dessa forma. Amém? É verdade, né? Nós só damos valor quando nós perdemos, né? Eu lembro que eu só dei valor para as reuniões da igreja, de estar junto dos irmãos, quando estava num lugar que não tinha igreja, né? Tinha apenas um grupo familiar. E a gente sente falta do convívio, de tudo estar lá e o culto já tá tudo arrumadinho, o som já tá tudo ligado, só senta e ouve, os irmãos liberarem a palavra pura, né? Às vezes, por qualquer motivo, nós deixamos de ir à casa do Senhor. E aí, quando tu te depara com essa situação que você não tem, né? Aquilo tudo preparado, aí nós vamos dar valor, né? Mas o homem é assim, né? A natureza humana é assim, mas Deus, ele ensina, né? Ele ensina nesses momentos, através do sofrimento, através do quebrantamento. E eu gostaria de perguntar também, como é assim, chegar num lugar, ter 2, 3 pessoas, levantar tudo, né? Pagar um preço por aquela cidade, ou de oração, de investir naquelas pessoas, preparar uma pessoa, né, que Deus mostra para assumir aquele lugar, depois sai e começa tudo de novo, né? Do zero, né? É bem forte. Às vezes eu olho para onde já passei e pelas coisas que Deus permitiu acontecer para ir nos moldando e nos polindo, e às vezes eu fico perguntando para o Senhor, como é que eu não senti lá? Aqui em São Leopoldo nós estamos na 4ª ou 5ª cidade, não me recordo. E às vezes eu olho para trás assim, né, para momentos, porque tem funções e tem trabalhos que Deus coloca na nossa mão que a alma gosta. E eu vejo assim que tem períodos que Deus vai dar umas coisas pra gente fazer que a gente gosta de fazer. Mas teve períodos assim que Deus me proporcionou nessa missão, né, que é essa questão de às vezes tu sai de um lugar aonde aquilo está frutificando e aquilo está prosperando, e um período assim, né, que tu não está fazendo muita força e aquilo está acontecendo automaticamente. A única coisa que tu tem que fazer é te regozijar. Já tive essa experiência de até eu olhar e dizer assim, mas Senhor, eu não mereço isso que tu está fazendo, né? Já tive locais assim que eu vi Deus operando assim, as pessoas recebendo a palavra, crescendo em vida, evangelizando, se tornando líderes assim, né? Sendo guiados pelo Senhor, né? E isso é uma alegria pra gente, né? A minha alegria hoje na missão é eu ver um irmão crescer, né? A gente vê uma pessoa vindo do mundo, ela chega de um jeito e daqui a pouco esse evangelho do reino, ele tem uma vitamina muito forte, né? Que eu já vi em 6 meses, 1 ano, Deus formar um líder. E no raio de 6 meses, 1 ano, essa pessoa é líder e Jesus manda naquela pessoa e fala através daquela pessoa. E é isso que me alegra muito hoje. E de tu ver isso tudo crescer assim, né? E daqui a pouco o Senhor te traz uma direção e te muda de um norte para um sul. E tu chega nesse sul e a situação é completamente diferente. É bem mais deserto, bem menos pessoas, e aí tu te vê começando tudo de novo. E que eu posso dizer assim, né, para algum irmão que me assiste hoje e tem essa percepção, essa intuição que Deus está falando de repente com algum irmão, alguma irmã, para ser missionário, o Senhor nos capacita. É o básico assim, né? O Senhor nos fortalece, né? O Senhor diz, né, fortalecei-vos no Senhor, né? Eu creio assim que eu não teria assim, nós não temos mérito nunca, né? Não sei de onde tiraria forças para estar aqui até hoje, por ter passado também por situações bem difíceis, né? De que às vezes as trevas te trazem uma proposta assim, mas o que tu quer? Vai cuidar da tua vida, né? Mas aí eu tenho que crer no Senhor, né? Senão tudo essa caminhada foi inútil. Bem, então são períodos difíceis, mas o Senhor sempre esteve conosco. Ali Ele cumpriu, né? Eles mesmo que nós andássemos pelo vale da sombra da morte,
o Senhor estaria ali conosco. Eu tive uns momentos bem difíceis assim, nessa caminhada, né? Mas o Senhor nunca nos desamparou e nunca vai nos desamparar. Amém. Amém. É verdade, né? O Senhor, um servo do Senhor precisa ser bem maleável, né? Para Deus ser leve para o espírito, né? Para onde o Senhor quiser levar, na situação, na circunstância, seja boa, seja ruim, todos nós, e mesmo aqueles que não são missionários, mas são missionários na sua cidade, levando a palavra, o Senhor exige de nós, né? Esse coração maleável, esse espírito de servo, de estar sempre voltado para as coisas do Senhor. E falando em momentos difíceis, eu ouvi uma vez um testemunho teu falando que por pouco, né, Deus trabalhou coisas no teu coração, quase perdeu, né, tudo aquilo que todos nós passamos por esse período, assim, de Deus trabalhar tanto no nosso coração que nós temos que crescer, né, subir mais um degrau do crescimento espiritual. E eu gostaria que o irmão compartilhasse um pouco dessa experiência, né, de ver mesmo a fé sendo provada com relação à visão celestial, ao pão que o irmão comeu desde o início, né, foi educado no Senhor com a verdade pura, né, genuína. Como foi, assim, Deus trabalhar isso e ver a fé sendo provada, né, nesse sentido? Amém. Foi um período, mais ou menos uns 2 anos atrás, Deus permitiu uma situação, em períodos aí que a igreja sofreu divisões, né? E pessoas, famílias se dividiram, inclusive a minha, né? Que hoje, enfim, não é o Senhor, tudo Ele permite, né? E o Senhor diz na palavra dele, né, que Ele não vai permitir provação e tentação nenhuma, além daquilo que eu possa suportar. Só que eu não sei o que é que eu posso suportar. E ninguém sabe o que é que pode suportar. Porque se Deus falasse, a gente saberia que está vindo tal provação. Não, nessa eu sei passar. E a gente não sabe qual é o tamanho da tua força ou da tua fraqueza, né? E teve um período, sim, assim, que, né, eu ouvi um falar lateral. Inocentemente eu entrei em uma conversação e ali pessoas começaram a denegrir, assim, a vida da igreja, esse pão que é ministrado. E foi um período, assim, que Deus permitiu, assim, Satanás me cirandar. Eu me sentia que nem Pedro ali, que Jesus disse para Pedro, né? Pedro, Satanás pediu para cirandar, mas eu roguei por ti. E ali eu vi que só Deus pode com esse ser, né? Às vezes nós somos até atrevidos em falar da carne e daqueles que habitam na nossa carne. Às vezes a gente até faz brincadeira sobre o Amaleque, né? Mas Jesus venceu esse ser, né? E naqueles dias, assim, foi durante uns 8 dias. Após esta conversa que eu ouvi lateralmente, né? Difamações, mentiras, querendo me colocar dúvidas, como tu disse, em tudo aquilo que eu tinha ouvido do Senhor, quiseram me colocar dúvidas. E era um período ali, assim, que eu estava num período da missão de tribulação. Então tudo culminou, Deus preparou toda aquela cena na minha vida, né? Que nem um teatro, assim, uma novela, né? Deus preparou aquele quadro, porque eu estava num lugar muito difícil, de muita batalha natural e espiritual, para a igreja romper, para as coisas andar. E Deus permitiu esse ataque, vamos dizer assim. Bem, não atribuo isso a pessoas de maneira nenhuma, porque se não fosse através de um, seria através de outro, né? E o Senhor permitiu que através daquele falar, Satanás chegasse muito perto, que é o espírito da dúvida, né? O espírito da dúvida e da comparação, e me colocou para pensar muito, a ponto que eu ia escutar as ministrações, eu ia escutar os louvores, me dava uma coisa muito estranha dentro de mim, que eu nunca tinha sentido. E eu só me sentia bem naqueles 8 dias
quando eu estava tocando e cantando ou quando eu estava ministrando. E ali eu percebi que aquilo vinha das trevas. Eu disse, assim, quando eu estou tocando e cantando, eu me sinto bem. E quando eu estou ministrando, eu me sinto bem. Então isso não vem do Senhor. Mas mesmo eu sabendo que não vinha do Senhor, era muito forte. Para mim era muito forte. Porque eu estava vendo tudo sucumbir, porque eu sou sincero, assim, hoje, em compartilhar, assim, né, para vários irmãos que vão assistir. Se Satanás tivesse obtido vitória naqueles dias e tivesse me tirado da igreja do Senhor, eu não sei o que seria de mim. Porque eu não teria mais um norte espiritual. Não teria mais. Assim como eu vi irmãos sair da igreja e acreditar naquilo que eu ouvi, e hoje eles estão no mundo, hoje eles não congregam mais, eles não estão mais no corpo de Cristo, eles são cristãos sim, estão salvos sim, lê a Bíblia sim, mas não há mais um sentido naquilo. Eu vejo uma tristeza, eu vejo uma desolação, eu vejo um povo perdido, tateando e tateando e tateando e procurando algo que botaram fora. Porque tu só procura aquilo que tu perdeu, tu não procura aquilo que tu botou fora. E na realidade Satanás queria isso comigo, ele queria que eu botasse fora aquilo que Deus me deu, que era um processo de salvação orgânica dentro da minha vida. Então foi um período muito forte. Mas naqueles dias ali, eu clamei ao Senhor, né, irmã? E eu fui para os pés de Cristo e pedi misericórdia, né? Quem queria ler a Bíblia e louvar aqueles dias era eu, né? Eu não queria mais largar o violão. Porque enquanto eu louvava, tá que nem o Saul, né? O Davi parava com a harpa e o Saul se endemoniava, né? Os demônios chegavam. E me ministrando, e vou dizer assim para os irmãos que assistem, não era contra a vida do Sérgio, não era contra os materiais, não era muito contra era contra a Bíblia. Era contra o livro que é vendido em qualquer livraria. Eu abria a Bíblia e ele começava a dizer, tu está perdendo o teu tempo, isso é uma bobagem, isso é uma ilusão. E me vinha uma tristeza, um desamparo, uma desolação tão grande, né? Que às vezes a minha esposa tinha que orar por mim, né? Interceder o Senhor. Tive que ser aconselhado por irmãos mais maduros, irmãos tiveram que orar por mim, tive que recorrer ao socorro do corpo, porque foi muito forte. Mas o Senhor disse assim, que aquele que pede recebe, né? Então, para compartilhar, interessante assim, eu estava num grupo familiar e aqui no final daquele grupo familiar eu vi que uma irmã que estava participando daquele grupo há umas 2 semanas. Eu conhecia muito pouco aquela mulher. E ela já é uma irmã, é cristã, né? Participava de uma congregação lá próximo, foi convidada e foi. E no final daquela reunião eu fui orar pelos irmãos, saindo da sala eu fui para a cozinha orar individual pelos irmãos do grupo familiar. E quando eu terminei ela chegou e disse assim, eu posso falar com o irmão? Eu disse, pode. Ele disse, se o irmão aceita a revelação. Eu disse assim, tu tem um recado do Senhor para me dar, alguma profecia? Sim, é revelação, Deus me revelou algo e disse que eu tenho que entregar para ti. Eu disse, não, tudo bem, irmã, pode entregar. Aí ela abriu a boca e não era ela mais falando. Ali era o Senhor, então o Senhor me socorreu de uma forma interna, com unção interior, quando eu louvava, quando eu cantava, e externamente Ele mandou um vaso para trazer uma testificação. E Ele disse para mim, Ele disse, não sai da onde eu coloquei os teus pés. Fica aonde tu está. Hoje eu tiro toda a dúvida do teu coração e todo o peso e não te movimenta. Fica aonde eu te coloquei. Então ninguém podia saber daquilo. Era só eu e o Senhor. Amém? Então foi uma experiência bem forte assim naqueles dias, mas o Senhor também deu uma vitória muito grande. Amém? Que eu me regozijo até hoje em compartilhar. Amém. Eu cito isso porque hoje muitas pessoas, né, estão sofrendo esses ataques espirituais, né, das trevas, porque querem o inimigo, né, quer nos tirar da videira verdadeira, da palavra, nos desanimar na fé, né? E tem muitas pessoas passando por provas, por tribulações, e o que o inimigo sempre quer fazer é nos tirar da mesa do Senhor, né?
nos tirar da sua palavra, porque a palavra é que fortalece e que nos dá essa comunhão com o Espírito, né? E a palavra diz, né, que nos últimos dias, antes da vinda do Senhor, viria a apostasia. Então esse é o perigo que todos nós corremos como crentes no Senhor, como aqueles que estão buscando, de alguma maneira, seja qual for, o inimigo nos corromper, né, de dentro, por dentro, como um computador, né? É um vírus que vai lá corrompendo todo o sistema, aos poucos aquilo vai parando de funcionar. E a mesma coisa é o que tem acontecido, né, com muitos irmãos, e que todos nós corremos esse risco, né, de aos poucos ouvindo coisas, né, ou talvez a própria circunstância, e o inimigo trabalhar nas nossas emoções, trazendo informações, né, como o irmão compartilhou, não tinha ninguém falando, né, mas era de dentro, porque o inimigo está dentro na nossa carne, né? Então é muito importante nós vigiarmos e orarmos, né, nesses momentos, para nos fortalecer no Senhor e fortalecer a nossa fé e crer que o Senhor, Ele é fiel e justo e que Ele vai cumprir todas as coisas, né? E que nós temos que sempre recorrer também, muito importante, a aprender a recorrer ao auxílio do corpo, né? Há momentos na nossa vida que nós não conseguimos sozinhos. Há coisas que nós vamos ter que pedir o auxílio, vamos ter que confessar os nossos pecados uns aos outros, vamos ter que reconhecer nossa fraqueza para que o Senhor venha nos libertar, né? Então é muito importante nós estarmos buscando o Senhor, vigiando, orando, e como o irmão compartilhou, a TV Menorá, né, os materiais, tudo isso, todas essas ferramentas estão disponíveis para nos capacitar, né, a estarmos cada vez mais em comunhão com o Senhor e sempre comer da comida certa, né, que é a comida do Senhor, a semente pura que nos leva, né, a uma mortificação da nossa carne, mas nos faz ter uma vida no Espírito, né. Então agradeço a presença do irmão, de estar se dispondo aqui, talvez queira deixar algum recado final. Amém, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, assim, né. E eu acredito que faltou um ponto lá que eu comecei a falar dos materiais. Quando nós saímos na missão não tinha, né? E que hoje a gente tem esse apoio presencial, dá para se dizer. Ele é virtual, mas ele é presencial. Amém? Hoje eu não sei se eu teria coragem. Às vezes eu fico compartilhando com a Jaqueline, né? Que eu não sei se eu teria coragem de sair como missionário se nós não tivéssemos a livraria. Amém? Porque hoje uma ovelha, ela consegue acessar coisas de 15 anos atrás com muita facilidade. Amém? Às vezes os irmãos vão para o material, vão para a livraria, tu faz a terapia com uma pessoa, ela está com algum problema, tu indica o material, ela já sai com um CD. Então o Senhor nos possibilitou muito, eu digo, hoje é uma facilitação para a vida missionária muito grande. Se o missionário quiser ficar só de garçom hoje na obra, tá bom. Deus vai fazer a obra. Melhor que ele fique só de garçom, né? Só servindo a bandeja. Porque me lembro que a época que a gente saiu, assim, havia, né, não havia esse recurso, havia uma promessa do Senhor, né, em cima disso, mas não existia. E hoje isso tem tudo à disposição e nós nos utilizamos muito em cada cidade que nós vamos. A primeira coisa que a gente se preocupa é estabelecer a livraria e motivar os irmãos a acessar esse material, que é por ali que o Senhor traz o crescimento. Amém? Interessante também é que naquela época, né, que não existia internet, que eram fitas cassete, VHS, eu sei porque nós também recebíamos, se falava, né, e o Senhor dizia que essa palavra ia ser transmitida, né, aos 4 cantos da terra, e não se tinha ideia de como isso iria acontecer, e hoje o Senhor fez, né, que hoje qualquer pessoa em qualquer parte do mundo tem ali a TV 24 horas por dia, tem a TV por assinatura, que você acessa mensagens, e tudo muito rápido, né? Antes a gente tinha que esperar muito tempo para aquela comida chegar. E hoje nós temos ao vivo as mensagens. Então, assim como foi falado, não vamos jogar fora, né? Não vamos desprezar as oportunidades que o Senhor tem nos dado, vamos aproveitar
Vamos encher as nossas vasilhas com óleo, né? Porque o Senhor está muito perto. Amém? Então nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.